E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente hoje vai falar sobre massa atômica, massa molar e número de massa. Guga, é a mesma coisa? Não. Não são conceitos iguais, não. Mas são conceitos bem fáceis, tá certo? São bem tranquilos da gente entender. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para que a gente possa ver exatamente sobre o que estamos conversando. Vem comigo aqui, vamos começar aqui pelos slides. Vê bem, pessoal. A gente vai estudar quantidade de matéria. É uma habilidade que tem nas provas do Brasil. Tem no Enem, no vestibular de Pernambuco, no vestibular de São Paulo. É bem mais comum do que a gente imagina. E, além de tudo, é um conceito importantíssimo. Então, por exemplo, a gente tem, pessoal, padrões de medida no dia a dia. O que é medir alguma coisa? Medir alguma coisa é comparar. É você comparar grandezas que tenham um padrão semelhante. Por exemplo, o quilo, pessoal. O padrão do quilo é um cilindro de platina e de irídio, conhecido como Lagrange K, adotado como padrão de quilograma em 1875. É algo arbitrário. Então, medir é comparar. Aí minha pergunta é: e como é que eu vou medir átomo? Como é que eu vou comparar átomo? Porque átomo é muito pequeno. Então, pessoal, para que a gente possa, por exemplo, tirar aí a temperatura da formiga. Se eu disser a tu, olha, quanto é a temperatura que eu estou agora? Tu bota um termômetro aqui em mim, um pouquinho o termômetro diz a temperatura. Agora, se eu te disser, tira a temperatura daquela formiga que está ali. Pessoal, quanto menor for o objeto estudado, mais difícil obter algumas medidas dele. Ele tem medida, mas você vai ter que ter o quê? Algum tipo de medida que seja convenientemente compatível com o que você está querendo saber. Então, como é que eu vou medir átomo? O átomo é muito pequeno. Então, para que eu possa medir um átomo, eu tenho que ter um padrão. Qual é o padrão para átomo? Tu acha que para medir padrão de átomo eu vou precisar de quê? Só para tu ter uma ideia, para tu medir uma altura de uma pessoa, tu mede em centímetros, em metros, não é verdade? Para tu medir o tamanho do apartamento, tu mede em metros. A distância de um estado para outro em quilômetros. E o átomo? O átomo de hidrogênio mede 0,000000012 metros. Ou seja, você não tem nem noção. É muito pequeno. Então, para medir um átomo, eu uso o quê? Outro átomo. Oxê, mas como assim, Guga? Um átomo padrão. E quem é o átomo padrão? Aí os químicos determinaram que o átomo padrão era o carbono 12. Eles atribuíram ao carbono a massa 12. E a unidade de massa atômica, a unidade de comparação é um 12avos do carbono 12. É como se eu tivesse pego o átomo do carbono e dividido ele em 12 partes. Cada partezinha dessa é uma unidade de massa atômica. Só por curiosidade, ela mede mais ou menos 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É muito pequeno, né? Menos 24 gramas. Logicamente, isso não é medido em nenhuma balança. É medido no espectrômetro de massa. Esse aparelho lindo que tem nos laboratórios mais bonitos do mundo. Aí, pessoal, só para você ter uma ideia, então, para medir um átomo, eu uso o quê? Eu uso um átomo padrão. E quem é o átomo padrão? É o carbono. E pergunta, mas como é essa medida padrão? Essa medida padrão é 1/12avos do carbono 12. Guga, como é exatamente isso? É como se eu pegasse um átomo de carbono e fizesse o que com ele? Dividisse ele em 12 fatias. Cada fatia dessa é uma unidade de massa atômica. Deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais aqui detalhado no quadro. Vem aqui, vem com o quadro aqui comigo, vem. Então, olha, pessoal, lembrar, medir é comparar. Como é que eu vou comparar o átomo se o átomo é muito pequeno? Eu uso a unidade de massa atômica. Então, qual foi a que eles determinaram? Eles pegaram o carbono, não é verdade? Pegaram o carbono, aí o carbono eles atribuíram a massa 12 e dividiram em 12 partes. Por quê? Porque 12 dividido por 12 dá 1, né? Então, cada parte dessa ele chamou de 1/12avos do carbono 12.
que é exatamente uma unidade de massa atômica, ou seja, uma unidade. É essa que é o carbono como a massa atômica que a gente estuda. Algumas pessoas chamam de um Dalton hoje em dia, tá? Um Dalton. Mas é muito chamado de uma unidade de quê, pessoal? De massa atômica. Exatamente. Aí, olha bem, pessoal. Ainda prestando atenção nisso. Então, quando eu digo assim, olha, o ferro pesa 56 unidades, quer dizer o quê? Que ele pesa 56 vezes uma unidade de massa atômica, ou seja, ele é 56 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Então, não esquece, tá, pessoal? Para se medir hoje em dia, existe um espectrômetro, ele vai dizer qual é a unidade de massa atômica para a gente. Agora, olha bem, lembre-se, os elementos químicos, na verdade, todo elemento químico que existe, ou quase todos, são misturas de isótopos. Como assim, Guga? Quando eu falo hidrogênio não é um elemento bem conhecido, pessoal? É, não é? O hidrogênio, a gente conhece mais qual? O hidrogênio 1,1. Mas existem outros tipos de hidrogênio. Pô, Guga, eu tô entendendo não, tá meio complicado. Tá, vem cá, deixa eu tentar de novo aqui ser mais claro. O que é um isótopo? Tu lembra o que é um isótopo? Isótopos são átomos, né, que têm mesmo número de prótons, certo? Mesmo número de prótons. Guga, tu pode revisar o que é número de prótons? Posso. O número de prótons é o número de quê? O número atômico, né? É a carga positiva no núcleo. Então, na natureza, por exemplo, quando eu me refiro a hidrogênio, todo átomo que tiver hidrogênio, todo átomo que tiver um próton só é um hidrogênio. Só que existe hidrogênio com a massa 1, existe hidrogênio mais gordinho com a massa 2 e existe um hidrogênio mais gordinho ainda com a massa 3. Aí eu chamo isso aqui de hidrogênio comum, tá? Ou prótio. Esse aqui, ó, a massa não é 2, aí eu chamo de deutério, mas é hidrogênio, viu? Porque tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento. E esse daqui é o trítio ou tritério. Por exemplo, o trítio, ele é radioativo, o hidrogênio comum não. E o que é abundância? A abundância é o quanto cada um existe na natureza. Por exemplo, o hidrogênio 1,1 tem 99% dele da natureza. O deutério tem 0,2%. E o trítio tem quanto? Tem traços, tem bem pouquinho, tá? E outro, tal. Então, a soma deles dá 100%. Então, a abundância é quanto tem. Sempre tem um que tem maior abundância, tá? Sempre tem um que é mais comum na natureza. E o que é, então, a massa atômica? A massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Como assim, Guga? Vem cá, vou te mostrar aqui. Olha que legal. Por exemplo, vê, na natureza, os elementos, da sua grande maioria, estão na forma de isótopos. Então, o cloro. O cloro tem que ter 17 prótons, tá? Mas tem um cloro que tem número de massa 35 e outro número de massa 37. Esse cloro 35 tem 75,4% da natureza. O cloro 37 tem menos, 24,6%. Então, como é que eu acho a massa atômica? É a média da ponderada, 35 e 37. Então, veja, o que tem 75,4%, eu tenho quanto a massa atômica dele? 34,969. E o que tem 24,6, eu tenho ele 36,966 massa. Tudo dividido por 100. Por que 100? Porque a abundância tem que dar 100, né, os dois juntos. Então, a massa atômica é, em média, 35,45. Aí, quando você vai na tabela, está lá, 35,5. A massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Veja para o carbono. Tem carbono. Todo carbono tem que ter 6 prótons. Lembre, o elemento não pode variar o número de prótons. Pronto? Mas pode variar a massa. Então tem um carbono 12, um 13 e um 14. O carbono 12, que é o mais comum, tem 98,94% na natureza de abundância. O 13 tem 1,06. E o 14 tem traços. O que é traço? É bem pouquinho. Como é que eu acho a massa atômica dele? A média ponderada. Eu pego
A massa de 1 pela percentagem de 1, a massa de 2 pela de 2, dividido por 100. E por que tu não botasse a do terceiro? Porque tem traços, tem muito pouco, é praticamente desprezível. Então, a do 12 e a do 13 e a do 14. Olha aí, quanto é a do 12? 98,94 vezes 12. A do segundo, aí vai ser, olha, 1,06 vezes 13, tudo dividido por 100. Quanto é que dá isso aí? A massa atômica dele deu 12,01. Aí, se você for na tabela periódica, está lá. A massa atômica dele, 12,01. Vai estar aproximadamente 12. Então, a massa atômica de um elemento é a média ponderada dos seus isótopos mais comuns. Mas não confunda a massa atômica com o número de massa. Embora sejam valores muito parecidos, massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Legal. E o que é número de massa? Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Legal? Então, pessoal, para ficar bem claro, quando eu me refiro à massa atômica de um elemento, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo quantas vezes ele é mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Esse 1/12 do carbono 12 a gente chama de unidade de massa atômica, tá certo? É ela que vai reger. E como é que eu acho essa massa atômica do elemento? É a média ponderada dos isótopos mais comuns. O que é a média ponderada? Eu pego a massa atômica dele vezes a percentagem ou porcentagem dele na natureza, somo com a massa atômica do outro mais a sua abundância e divido tudo por 100. Se tiver 10 isótopos, faz 10 vezes isso. Se tiver 5, tu faz 5. Se tiver 3, tu faz 3. Então é isso que é a massa atômica de um elemento. Vê bem, para deixar tudo bem claro, eu vou mais uma vez para o quadro fazer um resuminho, viu? Vê que resuminho legal, vê. Pessoal, tá aqui, ó. Como é que eu calculo a massa atômica de um elemento? Eu digo quantas vezes ele é mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Então, o ferro vale 56. Quer dizer o quê? Que a massa atômica dele é 56 vezes 1/12 do carbono 12. Por quê? Porque 1/12 do carbono 12 a gente chama de quê, pessoal? De uma unidade de massa atômica. Então, é 56 unidades. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim, olha, pessoal, o oxigênio é 16 a massa atômica dele. O que quer dizer isso? Que a massa atômica do oxigênio é 16 vezes 1/12 do carbono 12, que é uma unidade de massa atômica. Guga, e como é que tu chega a esse valor? Então, como chegamos, como descobrimos, tá? O valor da massa atômica do elemento. Como é que chegamos? E aí, você vai me dizer. Como é que a gente chega? Me diga, vá. É o que, pessoal? Muito bem. É a média ponderada de quem? Dos isótopos. Ah, Guga, agora tá para entender melhor. Por exemplo, eu lhe digo assim, olha, o elemento X11 com massa 23 tem 90%. X tem que ser o mesmo número atômico, que é o mesmo elemento, né? Com massa 24 tem 6%. E X11 com massa 25 tem 4%. Aí como é que a gente acha a massa atômica desse rapaz? A média ponderada. O que é a média ponderada? Vem para cá. A média ponderada é 23 vezes 90 mais, qual é a outra? 24 vezes 6% mais, qual é a outra? A outra é 25 vezes 4%, tudo dividido por 100. Pronto, esse valor é a massa atômica do elemento. Então, pessoal, acho que agora ficou bem mais claro para vocês, não ficou? Espero que sim, porque agora a gente vai ver a mais fácil de todas, que é a massa molecular. O que é a molécula?
A molécula é a junção dos átomos. Então, por exemplo, H2O é uma molécula. Pessoal, então como é que eu acho a massa de uma molécula? Somando os átomos que lá na molécula existem. Ah, Guga, então agora eu estou lembrando que eu faço na sala de aula. Exatamente. Olha aí, ó. A massa CO2, oxigênio 16, carbono 12. Eu tenho 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32, com 12 do carbono, 44. A água é 18, né? Por quê? Hidrogênio vale 1, eu tenho 2, 2. Oxigênio vale 16, 16 com 2, 18. Aqui, ó, H2SO4, hidrogênio vale 1, a gente aproxima, né? Então, eu tenho 2 hidrogênios, 32 do enxofre e 16 vezes 4 do oxigênio, dá 98. Aqui são 2, tá? Aqui são 2, para deixar bem claro aqui, né? Para depois você estar em casa vendo, ficar doidinho com toda razão. Aqui são 2. Mas Guga é na hora que nem caldo de cana, hein? Lógico. Se deixar para depois, perde o trem da história. CH4, olha aí. C, carbono, tem 12. Hidrogênio tem 4, cada um vale 1, 4. Então dá 16. Guga, esses valores são dados, né? Então a massa da molécula é expressa em U, unidade de massa atômica. Aí, ó, hidrogênio tenho 2, oxigênio eu tenho 1, somado dá quanto? 18. Então, pessoal, a massa molecular é 18U. Aí, ó, CaNO3. Cálcio, ele dá na prova, viu? Cálcio vale 40, nitrogênio vale 14, oxigênio 16. Eu tenho quantos cálcios? 1. Eu tenho quantos nitrogênios? Hein, pessoal? Tem 1 vezes 2, 2, né? Exatamente. E tenho quantos oxigênios? 3 vezes 2, 6. Então, tudo dá 164. Não é legal? Então, não esquece. Aí, ó, CuSO4, 5H2O. Ponto 5H2O. Isso quer dizer que é um sal hidratado. Então, olha como eu faço, vê. Eu tenho que multiplicar essa hidratação, tá? Então, vem bem. Vamos achar primeiro o CuSO4 e depois acho o 5H2O. Cobre, enxofre e oxigênio é dado. Cobre eu tenho 1, enxofre eu tenho 1 e oxigênio eu tenho 4. Deu quanto? 159. Mas faltou as 5 águas. 5 águas, as 5H2O, 5 águas. Cada uma vale 18. Então, fazendo tudo, 249,5. Então, pessoal, isso aqui é a massa molar. Ó. Ca3PO4. Como é que eu faço? Cálcio é 40, eu tenho 3. Fósforo é 31, eu tenho 2. Oxigênio é 16, eu tenho 8. Fazendo tudo dá 310U. Quer dizer que é 310 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Então, a massa atômica é a massa para o átomo. A massa molecular é a soma dos átomos, tá? Então, acho que ficou bem tranquilo, né? Dá para entender bem a diferença entre massa atômica e massa molecular. Pessoal, um monte de beijo para vocês. Segue a gente e valeu.